Tá começando o podcast Cavaleiros do Zodíaco e hoje temos um entrevistado muito especial aqui no podcast, né, Zé? Sim, a grande referência nacional do Tokusatsu, Danilo Modolo, do canal do YouTube Tokudok. Aí sim, Zé. Danilo, como que você tá, cara? Cara, eu tô ótimo, eu tô meio que assim, receoso com essas perguntas. O que vocês vão perguntar pra mim? O que vem por aí, né? Essa é a parte mais legal de você ser convidado e não fazer pergunta antes. E, geralmente eu prefiro nem saber por causa disso, porque senão eu fico pensando na resposta, aí não sai natural, né? Eu tô bem, cara, vocês estão legal, obrigado pelo convite. E como eu já diria meu amigo Bruno Zago lá do Pipoca e Nanquim, é Danilo Módolo e não Modolo. Ah, erramos, acontece. Já começamos bem. Todo mundo fala assim, mas tudo bem, é normal. Bom, pessoal, então vamos começar aqui o podcast Cavaleiros do Zodíaco com Danilo Módolo. Agora sim, hein? Bora. Bom, Danilo, a primeira pergunta. A gente queria traçar uma linha do tempo de quando você era criança e tal, e a gente vai conhecendo um pouco de você e também a sua relação com Cavaleiros do Zodíaco. Então, a gente tá imaginando aqui, ó. Olha lá que bonitinha. O Danilo tá mostrando aqui. Esse sou eu agora. Tá, pra quem não tá vendo, né, sou eu em versão Funko Pop. Você que tá ouvindo a versão editada depois na Aurelo, no Spotify, ele mostrou o Funko Pop dele, né? Porque o cara é a personalidade, né? Ele tem um Funko Pop dele próprio com um coletinho vermelho, e aí sim. É um cara que faz uns bonequinhos desses personalizados, ele me mandou, cara. Sensacional, adoro esse boneco. Eu uso esse boneco como referência, geralmente eu falo com ele como se fosse a galera que me assiste, assim. Eu uso a representatividade, é essa palavra, da galera que me assiste com ele. É como se ele fosse o público, assim, o pessoal que me segue, os inscritos. Eu gosto dele. Legal. Bom, agora é o seguinte, ó, puxa na memória aí. Imagina o Danilo ali, Danilo pequenininho e tal, aquele colete vermelho. Eu tenho 1,65 m, cara, eu sou pequenininho. Nossa. Então imagina, o Danilinho, 1,10 m com o colete arrastando no chão, o coletinho vermelho arrastando no chão. Uhum. Ele tá na casa dele ali e tal. E Cavaleiro do Zodíaco, como que foi? Você tava ali na sala, ali brincando no chão, apareceu na manchete ali, Cavaleiro do Zodíaco vai passar tal dia. Cara, como que foi? Eu não era tão pequeno, porque Cavaleiro estreou no Brasil em 94, né? E eu já tinha 14 com 94, então não era criancinha ainda. Eu sou de 80, então eu já não era essa criancinha que você tá pensando, como muita gente era. Então eu conheci Cavaleiros quando estreou aos domingos, que a Manchete colocou domingo à noite Cavaleiros. Já tinha estreado um pouco, acho que, sei lá, meses, semanas, às vezes eu não sei a data. De Cavaleiros eu não sei a data. Mas eu lembro que estreou no meio de semana, passava, mas quando estreou o bloco do domingo à noite, e aí foi que eu vi, aí que eu nem sabia que passava antes, no meio de outra da programação da Manchete, assim. Foi lá que eu descobri, eu vi aquilo, fiquei maluco, como todo mundo ficou maluco, né? Eu fiquei malucão, cara. Falei, que é isso? Como assim? Constelações? E como assim? O que tá acontecendo na armadura? Eu demorei um pouco para entender. E eu lembro que foi mais de um episódio, assim. Não foi um episódio só, né? Que passou um bloco ali de vários. Acho que era 1 hora foi de episódio. Eu não sei. Acho que era isso. 1 hora de episódio com vários na sequência, assim. Um blocão. Essa é a primeira memória que eu tenho de Cavaleiro do Zodíaco. Eu nem sabia que existia. Claro, eu assisti no domingo porque eu vi as propagandas, os anúncios, né, durante a programação na semana. E é ali que eu vi, cara. Foi a primeiro contato que eu tive. E eu lembro que eu pirei demais, cara. Pirei demais com Cavaleiros, assim. Tudo que saía de Cavaleiros, todo mundo queria ter, né? E eu tava lá, eu tava nessa leva aí. Não, uma curiosidade que eu penso às vezes assim, é porque eu pareço ser um pouco velho também, mas eu tenho 32 anos, então eu sou mais novo que vocês dois. Eu tinha 4 anos quando estreou Cavaleiros, e pra mim foi febre. E como você falou que você tinha 14, mas pra você foi febre, mas tem primos meus que tinham 14 anos, eles não gostam de Cavaleiros, eles não viram Cavaleiros. E eles falam que, tipo, na época deles, como eles eram mais velhos, eles não estavam nem pensando em ver desenho, né? Que é o que eles falavam na época, né? Aí você com 14 é porque você já acompanhava Tokusatsu, você já vinha sempre assistindo? Eu já tinha Manchete como babá, né? Como muita gente, assim. Eu levava a programação da Manchete
como levo até hoje, assim, basicamente. Eu não sei, não é porque eu tenho 14 ou porque eu tenho, sei lá, qualquer idade que eu vou deixar de ver o negócio que é bom, cara. Cavaleiros é bom, é legal. E Cavaleiros tem aquela coisa do... quem é que não sabe todos os signos porque assistiu Cavaleiro Zodíaco na época, né? Quem é que não pergunta pra pessoa, você nasceu que mês? Nasci tal mês. Esse mês é, sei lá, virgem, então, você é do mês do Chakra. Sabe, tipo, essas coisas? Quem é que nunca fez essa conexão, sabe? Tipo, eu sofri com isso aí. Eu sofri com isso aí que eu sou de peixes. Triste, mas tá bom. Na época, quando era mais novo. Então, mas eu sou... Então, mas nesse caso eu sou Aldebaran, então, se for comparar. Já se deu bem. Não é nada, na época... Cortaram um chifre dele, bicho. Bem que ele ficou ali, né? Mas só tiraram um chifre, mas... Eu lembro que eu fiquei esperando quando chegou nas 12 casas, eu falei, quem que vai ser o de touro? Vamos ver. Porque na época tinha muito aquela coisa do preconceito, né? Então, quando chegou no Cavaleiro de Peixes, aí a pessoa ficava zoando, esse é o Cavaleiro de Peixes, não sei o que e tal. No meu caso, eu era o Cavaleiro de Gêmeos, então eu fiquei decepcionado, porque chegou na casa de Gêmeos, falei, quem que é o cara? Aí tinha só uma armadura vazia, andando que nem um robô, e depois eles saíram assim, eu falei, mano, sério que meu Cavaleiro é essa porcaria? Aí depois, quando eu vi que era o Saga, eu falei, não, Saga é melhor até que o Chakra e tal. Aí pude me redimir um pouco, né? Mas, Danilo, você tinha... vazio e no fim você não era vazio, tá vendo? Você tinha 14 anos, mas, por exemplo, assim, no meu caso eu tinha 9. Na escola, cara, o dia que teve o primeiro episódio, achou que ia cortar a orelha do Sei, aí era a orelha do Cassius no chão, aquele sangue, aqueles golpes, constelação. A gente ficou na escola uma tradição que todo dia assistia o episódio, saía na rua, conversava com os amigos da rua, e na escola, dia seguinte, conversava sobre o episódio anterior e começava a pensar sobre o próximo. Você tinha 14 anos. A galera de 14 anos, assim, na sua época, vocês conversavam também sobre Cavaleiros na escola, assim, ou já tinha uma galera que tava assim, não, quero tentar ficar com as menininhas? Tinha gente que não, cara. Tinha uma galera já que já não tava ligada nisso, como sempre tem o grupinho dos nerds, né? Sempre tem, cara. E eu fazia parte disso. Eu sentava no fundão, mas eu era o nerd do fundão, assim. Eu era o cara que bagunçava, eu era o cara que ficava falando enquanto o professor falava. Eu sempre fui o cara do fundão, sempre fui. Apesar de que nunca fui o cara que atrapalhou, que, enfim, eu sentava no fundo porque na frente era muita coisa do CDF que falava na época, assim. Mas eu sempre gostei, então eu meio que descobria quem gostava e conversava, assim. Eu lembro que a mesma coisa foi com Pokémon, assim. Pokémon eu já tinha 19, cara. E mesmo assim eu sabia os 150 de cabeça, sabe? Mas é isso. Assim como eu nunca gostei de futebol e a galera queria muito sair pro intervalo pra jogar futebol 10, 15 minutos. E eu não, eu falava, não vou sair, não era pra mim. Legal que você comentou esse... Nunca me preocupei muito se o pessoal achava legal o que eu achava legal ou não. Você assiste? Não. Quem que assiste? Vamos trocar uma ideia aqui. Ou não. Então eu tinha meus meios de ver, eu sei lá, saía revista, saía álbum de figurinha, saía coisas, eu ia atrás por conta, não porque todo mundo tava assistindo ou não. É meio que eu passo isso até hoje com Tokusatsu também, porque Tokusatsu é um negócio muito do nicho hoje, né? Ainda é uma luta do tipo, nossa, ainda assiste isso, ou isso ainda existe, ou a galera que só viu naquela época que tá redescobrindo, ou descobre agora que ainda existe isso, fala, como assim você fala de Kamen Rider e que o negócio é velho? Eu falo, não, ainda tem até hoje. É uma luta diária. Então eu nunca me preocupei muito se a classe inteira gostava ou não de Cavaleiros. Eu gostava e ponto, assim, era legal, era divertido. Você acaba conhecendo pessoas que gostam na turma, eu não consigo lembrar rostos e nomes desta época, assim, falando disso, mas acho que a gente conversava sobre isso, assim, um pouco, sim, viu? Eu tinha meu primo gostava bastante, bem mais novo que eu, é verdade, mas a gente... ele comprava, quando eu saí das fitas, ele comprou, eu tinha também. A primeira fita que saiu eu tinha, do filme do Abel? O primeiro foi o do Abel, não foi o do Abel o primeiro. Foi? Que saiu em fita VHS. O do Abel saiu no cinema. O Abel foi o primeiro cinema. O VHS acho que foi aquele Santo Guerreiro. Ele chamava Ceia mesmo, né? Que tinha Asgard, que era antes da saga de Asgard no anime, teve um filme que tinha Asgard. Era uma moça de cabelo roxo. Como era o nome
dela agora, tá vendo? Que eu tenho que lembrar tudo de memória, porque eu não tenho os nomes. Ou foi o filme da Ares, pode ser o filme da Ares Pode ser. que você tá falando. Mas do cinema, eu fui ver no cinema. Eu lembro do anúncio, Vamos pegar na TV, isso. cara. Danilo, foi o primeiro anúncio filme que eu vi no na TV, cinema. cara. O que você lembra desse dia? Conte tudo. Eu lembro de antes do dia, porque eu lembro que tinha a trilha ainda era aquela batida eletrônica. Tem sempre alguém no cosmos. Eu cantar, eu demorei a entender que era ajudando o cavaleiro a vencer. Eu entendi, ajudando o cavaleiro a ABC. Falei, por que ABC? Por que havia ABC? E eu não entendi, eu demorei um pouquinho pra entender a vencer. Então ainda era essa trilha. E eu lembro da chamada na TV, que é aquele vozeirão, né, do cara. Os Cavaleiros do Zodíaco nos cinemas. Nossa senhora. Assim, eu lembro desse anúncio da TV, assim. E fui ver, cara, numa... Eu lembro que teve pouquíssimos filmes que eu fiquei, assim, nervoso de ver. Um deles foi esse. Tartaruga Ninja e De Volta ao Futuro 2. Acho que foram os três únicos primeiros, enfim, filmes da minha vida que eu fiquei assim, cara, eu não acredito que eu vou ver isso acontecer, assim. Eu lembro muito da sensação. E eu lembro que Cavaleiros do Zodíaco, cara, olha essa história, eu fui ver com o meu primo. E aí a gente chegou no cinema, que na época não tinha como comprar, não existia online, né? Você chegava na bilheteria e comprava. E aí eu cheguei na bilheteria e a mulher falou assim, não dá mais pra entrar, é só pra próxima sessão, que é amanhã. Eu falei, não. Como assim, próxima sessão? Não vou dormir hoje desse jeito. Assim, que é pra... Não, mas não tem mais lugar. Eu falei, eu sento na escada, eu sento no chão. Nossa, mano. Não, você não pode mais sentar no chão. Aí eu vi que tinha uma galera entrando mais do que... Aí eu falei assim, moça, eu só quero entrar e ver o filme. Não interessa onde eu vou sentar, eu fico em pé, não tem problema. E ela deixou entrar, cara. E eu lembro que eu vi o filme sentadinho na escada do cinema, assim. Entre as poltronas que tem é degrau, né? É um teatro, né? Uhum. E eu sentado na escada do cinema, Cavaleiro do Zodíaco. De piração que eu tava, gente. Querer muito ver, cara. A primeira vez que eu fui no cinema foi o Cavaleiros. Cara, eu lembro... Isso que é legal, porque como é uma coisa muito marcante, a gente lembra... A gente não lembra o que comeu ontem, mas coisas às vezes antigas dos Cavaleiros, como é uma parte emocional, você lembra, né, mano? Eu tava falando de Tartaruga Ninja, eu fui ver Tartaruga Ninja no cinema também, e na época no Chiclete Bubblets, que é o mesmo que tinha figurinhas do Jasper e tal, o Chiclete Bubblets tinha umas figurinhas também de Tartaruga Ninja. Eles lançaram uns adesivos, que era assim, era as Tartaruga Ninja desenhado, e era tipo um círculo, mas os braços e as pernas eram pra fora, assim. Cara, se bobear, eu devo ter isso guardado até hoje numa caixa na casa da minha mãe, cara. Se bobear, eu tenho essas coisas guardadas. Figurinha do Bubblets eu tenho guardado até hoje, certeza. Nem sei mais se dá pra pegar, se já não tá desfazendo. Tá esfarelando, né? Tá esfarelando, cara. Então eu tenho essas memórias aí desses três filmes, principalmente, cara. Caça-Fantasmas 2 também. De Volta ao Futuro 2, Caça-Fantasmas 2. Tartaruga Ninja e Cavaleiros. Esses são os filmes que eu lembro que eu pirei demais, que eu lembro que eu ia assistir no cinema, assim. Agora eu fiquei curioso com uma coisa. O colete é por causa de Volta ao Futuro? Não, mas isso eu já até falei em vídeo. É total por causa de Volta ao Futuro. É o McFly total. Porque o colete, cara, eu falei isso em vídeo já, em algum vídeo. Acho que 10 coisas sobre mim, ou algo assim. O colete, na verdade, eu usava ele na banda, né? Porque eu tinha uma banda de anos 80, e a ideia era ir mais ou menos... não exatamente fantasiado ou a caráter, mas, sei lá, colocar alguma peça. É que é difícil usar a roupa do Marty McFly no calor do Brasil, é complicadíssimo. Porque camisa, suspensório, jaqueta jeans e aquele colete por cima, tipo, nos 30 e poucos graus que fica aí sempre. Mas pensa nisso, né? Não dá, né? Você cozinha por dentro. Então eu usava basicamente o colete. E o colete que eu usava era réplica, exatamente igual, uma réplica. E o colete, quando eu comecei o canal, como eu já não tinha mais o grupo, foi logo na sequência, meio que me dava uma segurancinha e prende a lapela, né? Por isso que eu uso o colete, porque ele prende a lapela. Basicamente é isso. E meio que ele virou uma marca do canal também, usar o colete. É que vocês estavam falando do colete. Então, como ele prende a lapela, eu uso ele até hoje. Eu já pensei em largar ele. Falei pra várias pessoas, falei, acho que eu vou abandonar esse colete, porque... Falei, não, usa que é legal, você vai perder tua marca. Não custa nada colocar, né? Mas é muito mais pra prender o microfone.
Ah, tem uso pelo menos, não é só... Então, ele fica aqui, guardadinho no armário, aqui na frente. Aqui. Eu fico vendo ele o dia todo, basicamente. O tempo todo que eu tô aqui, eu tô vendo ele. Já fico imaginando você igual a roupa do Doug, sabe? Que tem um monte de coletinho, um do lado do outro, assim, ó. Não, eu tenho dentro um do só, armário. Eu tenho um só. É um só. Na verdade, eu tenho esse aqui, eu tenho o que eu tocava na banda. São coletes diferentes. O da banda é a réplica do De Volta pro Futuro mesmo. E esse eu tinha que lavar toda vez que tocava. Às vezes eu tocava sexta e sábado, eu tinha que acordar, botar pra lavar, pra secar, pra tocar à noite com ele. E esse aqui não, esse aqui, como eu uso, sei lá, minutos cada vez que vai gravar, não precisa lavar tantas vezes, mas já lavei também, pros curiosos. Já lavei. Você falou assim dessa época do começo. Um ponto muito marcante pra mim, pelo menos, foi aquela luta do Seiya contra o Shiryu no Torneio Galáctico. Pra você, no Torneio Galáctico, foi o momento mais marcante, assim, você lembra o que você sentiu? Você achou bizarro eles tão musculosos daquele jeito? Você não se importava? O que você lembra desse momento? Eu não me importava muito se ele era musculoso ou não, assim como nunca tinha me passado pela cabeça, isso eu fui me ligar, foi dar esse estalo bem depois por comentário dos outros, a relação do Shun, por exemplo. O Shun é gay ou não é? E na época eu nunca Também. tinha pensado. Dane-se, sabe? Tipo, É? eu nunca me importei por ele ser cor-de-rosa, ou enfim, nunca foi um ponto de pensamento meu, assim como o próprio Cavaleiro de Peixe, que você falou. Sim. Peixes eu nunca parei pra falar, mas esse cara não é? O que é mulher? Não. O Misty também, de Lagarto, né? Quando ele ficou pelado, entrou na água. Na época eu nem liguei. Aí a criançada, alguns começaram a falar. Aí eu falei, puta, é verdade e tal, mas... O Misty dava mais pinta que esses dois, o Shun e o Cavaleiro de Peixe, cara. Sim. De Peixes, dava muito mais. Mas ainda assim, tanto faz, sabe? Tipo, eu nunca me parei pra pensar nisso. Eu lembro que o primeiro pensamento que eu tive foi, peraí, se o Seiya ganhou a armadura e encaixou direitinho, como que ia encaixar no Cássio? Foi a primeira coisa que eu pensei. Como que ia Verdade. nele? Porque é um negócio, sei lá, ele é muito maior que o Seiya. Ele é muito maior, né? E eu lembro que quando eu vi o Cavaleiro de Unicórnio, eu falei, cara, que armadura sensacional. É o meu preferido. Tamo junto, Deus Jabu. Deus Jabu. É o meu preferido até hoje, assim. Eu acho a armadura mais bonita que tem, porque é a armadura parecida com a do Seiya, mas o chifre aqui é muito legal. A cor dele é bonita. Só que na primeira dublagem, não sei se vocês lembram disso. Jabu de Capricórnio. Falavam Capricórnio. Falavam, por que Sim. Capricórnio? Como assim Capricórnio? Essas coisas eu percebia muito mais do que se o Shun usava cor-de-rosa ou não, assim. É uma coisa que ficava mais no meu pensamento. Por que Capricórnio? E outra coisa que eu pensei, por que é que os cavaleiros, quando chegaram nas 12 casas, os outros não subiram? Sim. Sobe, bicho. O que tá acontecendo? Vocês vão largar os caras subir sozinhos? Por que só os 5? Ó, eu tenho uma resposta dessa daí pra você que a gente falou no cast passado. A galera queria subir, só que o Jabu abriu os bracinhos assim e falou: não vamos subir, porque os de bronze lá, o Seiya, os principais, nosso poder não se compara ao deles. Então vamos ficar aqui quieto cuidando da Saori. Daí o Jabu não deixou a galera subir por medo de eles morrer. Foi medo, é o que dá mais a entender, assim. Mas assim, podia subir, por mais que vocês apanhem, vocês pelo menos ajudam, né? E outra, por que o Mu e o Aldebaran não subiram pra ajudar, já que eles viram que tinha algum sentido, né? Pô, o Mu, por exemplo, ele ficou ali, ele sabia que o grande mestre é alguma coisa. Podia falar, não, vamos subir pra ver o que tá acontecendo lá em cima. Mas se ele vai... Primeiro que ele já fez uma bela de uma ação que foi restaurar tudo ali, né? Mas eu acho que se ele vai, os outros vão dar o contra nele. Aí vai ser os 11 ao mesmo tempo, assim, os outros 10, sei lá, ao mesmo tempo. Talvez seja meio que um plano ali, né? Porque depois ele aparece. Mas você falou do primeiro pensamento, era esse, cara. Os primeiros pensamentos que eu tive foram esses, assim. Eu lembro de... a primeira parte da saga é meio que me enrola, eu acho que enrola um pouco, tipo, de aparecer
os Cavaleiros Negros ali, roubar armadura. Por que ele queria roubar uma armadura? Não tinha, ele já tinha dele, o Fênix, né? Não sei. Essas são as coisas que eu pensava na época. Assim, por que ele tá roubando? Ele já tem a dele. Esses caras já tem. Como é que eles são exatamente iguais com a mesma voz? Essas coisas que me passavam na cabeça. Eu já era mais inocente, eu pensava assim, não, ele vai pegar de ouro, porque daí ele vai ficar mais forte, né? Só de vestir armadura de ouro, ele já vira um cavaleiro. Já minha cabeça era essa, de criança, né? E depois você vê, não tem nada a ver, né? Não adianta você só vestir armadura, né? Você tem que ter o cosmo, o sétimo sentido e tal. A armadura vai ser nada ali, às vezes você nem consegue vestir, né? É isso, cara. Outra cena marcante que eu queria saber sua impressão, aquela cena do Shiryu, quando ele corta o próprio pulso pra restaurar a armadura dele do Seiya. Quando eu era criança, eu fiquei chocado. Eu falei, meu, o cara cortou o pulso, o sangue pingando. Hoje em dia não passaria nem a pau na televisão aberta uma cena daquela, né? Imagine a polêmica no Twitter dia seguinte. Mas na época, eu, como criança, eu fiquei chocado. Eu falei, mano, ele cortou o pulso ali e tal. Mas ao mesmo tempo eu entendi, né? Eu falei, não, eles estão representando o negócio da amizade, porque o Seiya salvou a vida dele. Então, eu não levava naquela coisa assim, vou cortar meu pulso. Não, eu entendia. Pô, é uma ficção. Não tem ninguém pra salvar, não vou cortar o meu não, né? Você ficou chocado na época? Você ficou meio assim ou não? Eu acho que foi muito mais impacto a orelha do Cássio saltando assim na terra do que o Shiryu cortando o pulso pra mim, assim, porque eu tenho muito mais essa memória. Mas você falou da luta entre os dois, eu acho que a parte aquela cena, até que eu lembro que acaba o episódio até que um dá o soco no coração e para o coração, depois tem que dar o soco ao contrário e tal. Eu acho que essas coisas são muito mais... Ao invés de focar na parte da agressividade, eu acho que eu foquei muito mais nisso que você tá falando, do tipo, não, mas os caras estão fazendo isso para provar amizade, para provar que é para começar a ter uma relação real entre eles ali. É aquilo que eu vi, assim. Eu achava meio chato, na real, toda a parte do Shiryu eu sempre achei muito chata, dele lá na cachoeira. E eu não sei que tanto que as pessoas amam o mestre ancião, que o cara é lento. Não, a armadura é maravilhosa. Mas toda a parte da cachoeira é lenta demais. E aí a Shunrei é lenta demais. E o mestre ancião que não desenrola. Ai, aquelas coisas eu não gostava. Tipo, as historinhas paralelas, por mim eu saltaria todas. Tipo, a do Fênix na ilha. Acho que de todas, a única que realmente me prendeu foi como que o Andrômeda conseguiu a armadura. Aquela foi, acho que a única que realmente me segurou e falou, legal, bacana. Mas todas as outras, tipo, o Yoga nadar tudo aquilo pra baixo, eu acho meio... Tudo bem, eu entendo, mas é meio forçado. Eu achava assim, como que ele nada? Vai ver a mãe dele tá lá ainda, pai, você tá louco? Como assim? Eu achava isso meio forçado, assim. E tem aquela coisa também, né, de quando foram sortear pra onde cada um ia treinar, ele foi sorteado pra treinar justamente lá na Sibéria, onde a mãe dele tava lá no mar, exatamente lá no mesmo lugar, muito forçado, né? É isso, tipo, será que foi num sorteio? Não foi armado pra ele ir pra lá, certeza pro Camus poder forçar ele a fazer isso aí, né? Não é nem o Camus, era o Cavaleiro de Cristal. Né? De cristal, Que também é das armaduras mais feias que tem lá. A armadura bem feia aquela lá, né? Não, já que você não gosta do Shiryu, que é meu personagem favorito, que eu tô com a camisa dele aqui, inclusive. Calma, eu não falei que eu não gosto do Shiryu. Não falei isso. Eu falei que todas as cenas que ele ia pra cachoeira, tudo era muito lento. Não desenrolava. Aquilo lá A única cena de ação ali foi quando ele conseguiu inverter o fluxo. Porque depois não tinha quem tinha de ação ali. Era ele e a Shunrei chorando, cara, o tempo todo. Então, vamos só pra finalizar o Shiryu. O Shiryu fica cego. Aquela cena que ele fica cego. Na minha infância, do anime todo, foi a cena que mais me marcou. Ele ficando cego pra salvar os amigos e tal. Esse episódio, você lembra como foi quando você tava assistindo? Você ficou muito chocado, falou, nossa, esse cara é muito bondoso, fazer isso pelos amigos ou não? Não lembro de ter ficado chocado, vou ser muito sincero contigo. Eu fiquei pensando na situação do... Cara, esse cara tá se cegando, tá se auto-cegando. Isso não tem volta. Será que ele sabe que isso não tem volta? Bom, teve, né? Porque toda a história tem uma ressurreição, tem um que vem. Então os personagens da Marvel nunca morrem, sempre volta todo mundo. É isso, eu fiquei chocado, eu fiquei pensando, mas como assim que o cara tira a própria visão? Pô? Nunca vai voltar atrás, ele não sabe disso. É realmente necessário isso?
Eu achei meio passar dos limites, assim. Isso eu lembro que eu pensei, mas um choque, acho que não. A geração não ficava chocada, ao contrário do que se fala muito hoje, a gente não fica chocado com essas coisas, cara. É que eu tinha 9 anos, eu chorava com essa cena de emoção, eu tinha 9 anos. Eu fiquei emocionado, eu gostava muito do Shiryu, daí eu vi ele se cegando, eu comecei a chorar na sala, eu falei, mano, meu personagem ficou cego. É que você já tinha 14, você já tava mais vacinado. Eu te entendo porque eu chorei no último episódio de Changeman, cara. E eu tinha 10. Tinha mais ou menos a tua idade. Eu chorei no último episódio do Changeman. Não chorei, eu tive que alugar, porque não passava na manchete, demorou pra passar. E eu acabei chorando. Então eu te entendo perfeitamente. Mas é legal ver isso, a diferença de geração, né? De geração não, mas a diferença de idade. Né? De idade, né? Porque, tipo, você era bem mais velho, certas coisas que impressionavam a gente, pra você, ok. Tipo, beleza, se cegou e pronto. Agora eu fiquei, tipo, eu fiquei, caramba, como que ele se cegou e não vai enxergar nunca mais? Fiquei mó triste também. Eu não fiquei chocado de você ficar na expectativa do que vai acontecer no próximo episódio, como vai desenrolar. Mas o chocado de chorar nesse ponto, não, isso não rolou, isso não foi o caso. Você falou que o seu signo é touro, né? Aquela luta contra o Aldebaran, pra mim foi marcante porque foi a primeira luta contra o Cavaleiro de Ouro, né? Porque o Mu não lutou. Então eu lembro exatamente do dia que foi essa luta, que meu pai tava fazendo pastel na cozinha, eu lembro todos os detalhes. Foi a primeira luta ser contra o Aldebaran. Você, que era o seu signo, aquele momento foi pra você até ali, que você ficou mais feliz, assim, pô, finalmente chegou meu cavaleiro, ele vai lutar ainda contra o Seiya, que é o protagonista. Você lembra dessa luta? Você achou que o Seiya ia perder? O que você lembra? Eu lembro que eu fiquei, na primeira vez, meio decepcionado com o Aldebaran. Porque eu não tava esperando um cara gigante, troncudo, fortão. Eu tava esperando um Aiolia da vida. Então eu falei assim, o cara é muito grande, o cara é gordão, o cara tem uns bração enormes. Eu tava esperando um Miro de Escorpião, por exemplo. Um cara mais físico normal, vou dizer, porque o Aldebaran de todos é o que mais diferencia. Né? Sim. Mas eu fui entendendo aí, depois de rever, tal. Mas eu não lembro de ter essa coisa do eu sou o Aldebaran. Nunca tive isso de escolha o seu personagem para ser você. Não, nunca tive isso. Nunca tive. Mas eu lembro bem da expectativa de ver quem que vai ser. Passa logo o Ares aí, que eu quero ver quem é ator, cara. Sai dessa casa. Tô esperando isso. Porque, querendo ou não, a casa de Ares, por mais que ela seja importante, também foi uma parte muito lenta, né, cara? O mais importante que seja foi devagar. E quando o Aldebaran teve a ação, pelo menos, né, cara? Eu lembro da cena do chifre girando assim e travar assim. Essa cena eu lembro bem. Eu revi, cara, Cavaleiros várias vezes, muitas vezes, porque a Manchete reprisou várias vezes. E aí, quando começou esse lance na internet, um amigo tinha vários CDs com os 140 primeiro episódio, 140 e pouco, não sei quantos são. Tudo em japonês mesmo, sem legenda nem nada, assim. E aí eu revi tudo em japonês, porque eu já sabia o que eles estavam falando, né? Eu revi tudo em japonês, que eu só tinha escutado em português, né? E foi legal. Cara, eu lembro... Danilo, lá na Manchete, você que é um manchetossário igual a gente, chegava na casa de Leão, voltava tudo de novo. Isso é uma crítica ou um elogio? Eu não entendi. O que significa ser um manchetossário? O que significa... Pra gente é elogio. Agora falta as pessoas... Vou dar um exemplo. No Spotify a gente vê lá, tem 14 países que a galera ouve a gente. A média de idade é tudo nossa idade, assim, 30 e poucos anos, até 45. Aí depois que vem a galera ali de 17, 25 e tal. Então a maioria do nosso público é manchetossauro. Então a gente considera um elogio, aquela galera mais clássica, digamos assim, sabe? Estávamos lá, né? Sim, aí minha curiosidade, eu tinha 9 anos, então eu chegava na Casa Leão, voltava tudo, eu assistia tudo de novo. Assistia umas 4 vezes assim. Você tinha 14 anos, você tinha essa paciência de assistir tudo de novo até depois que passou da Casa Leão, quando a Manchete comprou novos episódios, ou não? Você com o saco bastante cheio. Com o saco bastante cheio. Não, assim, quando chegar... A segunda vez eu até vi porque eu acabava perdendo um episódio ou outro, acabei vendo. Mas na terceira vez, na hora que parou, e no dia seguinte eu falei, agora vai. E não foi? Falei, não dá mais pra mim.
não dá. Aí eu parei de acompanhar, e quando anunciaram que ia ter a segunda parte, a continuação, daí eu voltei a acompanhar. Mas eu lembro que eu falei assim, não, já basta o que acontecia com o Jasper, com o Jamie, que voltava tudo, nem pensar. E eu realmente parei de acompanhar, voltei quando voltaram a exibir os novos. Nossa, eu sofria bastante, porque eu era criança, 9 anos, nossa, eu ficava muito, as pessoas, não, agora vai passar. Eu lembro quando saiu o anúncio de que tinha a nova fase, que compraram novos episódios, nossa, mano, eu pulava na sala. Cavaleiros do Zodíaco, segunda fase. Sensacional, cara. Sensacional. Assim, as chamadas, eu lembro muito das chamadas, cara. As chamadas eu lembro até mais do que várias partes de Cavaleiros, assim. Eu lembro, cara, quando chegaram os Cavaleiros de Aço. Isso as armaduras eram lindíssimas dos Cavaleiros de Aço. Eu adorava também, muita gente não gosta, eu adorava. Eu achava as armaduras muito boas, cara. E a ideia de colocar essas armaduras de aço no meio das outras e elas terem um poder mecânico. Cara, eu lembro que eu gostava muito. E as chamadas, que é com a voz do Eloy de Carla, né? Muito nostálgico. Cavaleiros do Zodíaco, segunda fase. Isso eu lembro muito, assim, cara. Eles colocavam essa musiquinha do CD na empolgada, que era aquele putz assim animado, e esse cara falando, é muito nostálgico. Eu tenho esses anúncios, como a gente via muito mais do que a reprise, que passava muito, eu lembro muito mais até do que alguns detalhes do episódio. Mas eu lembro que eu pirei quando chegaram os Cavaleiros de Aço, que eu achava muito legal, de verdade. A ideia de ter o poder mecânico, a maneira como, óbvio que eles não iam dar conta, mas eu gostava da intervenção deles, eu achava interessante, cara. E eu lembro quando saiu o mangá, né, que eles começaram a lançar o mangá, e não tinha os cavaleiros, foi ali que eu descobri que não existia nenhum Cavaleiro de Aço no mangá, que foi enfiar tudo pelo desenho. Os mangás eu acompanhava todos, cara, cada edição eu comprava e lia, cara. Foi o primeiro contato que eu tive com mangá na vida, assim. E só voltei a ter agora, com o Tokusatsu, porque estão saindo os aí no Brasil, tá saindo várias novas histórias aí. Novas não, mas estão saindo as histórias por aí. E agora que eu tô voltando a ter contato com o mangá, nunca fui muito. Tem o Jaspion agora. A galera na nossa época tem bastante conteúdo, né, mano? Vários. Quando chegou lá na casa, agora é polêmica, nossos ouvintes aqui tem uma polêmica, é time Saga, time Shaka. Chegou lá na casa do Shaka, ele não podia abrir o olho. O dia que ele abriu o olho, tamo ferrado, o bagulho vai ser foda. Demais também. Eu queria muito Você achou enrolação demais? Nossa senhora, é muita enrolação. O Cavaleiros é muita enrolação, né? O que o Vai Seiya faz é bem aquilo, cara. Mas olha, ele vai nos atacar. Quê? Vai nos atacar? Quem? Ele? Ele o quê? Vai nos atacar. Ele vai nos atacar? Já falou isso que é legal. A gente que é fã aqui, a gente fala, né? A gente gosta, ama o negócio, mas a gente sabe dos defeitos, né? Que tem gente que quer negar. E essa parte do roteiro, né? De ficar repetindo as falas, parece que eles são surdos, né? Um fala, o outro fica repetindo, o outro repetindo, fala, mano, não precisa. Mas você falou disso, lembrando uma coisa. Você anunciou ontem lá, né? Que vai ter o Kamen Rider Black Sun, né? Que é o reboot do Kamen Rider antigo. E eu fiquei extremamente empolgado. E daí eu já começo a sonhar. Falo, Kamen Rider é da Toei, Cavaleiros também. Será que não tem a chance deles fazerem um reboot do anime clássico? Ou seja, fazer a mesma história do anime clássico, só que tirando esse monte de enrolação, esse monte de filler e fazendo com a tecnologia atual. Você acha que, sei lá, se Kamen Rider Black Sun fizer sucesso, pode ser que a Toei comece a pegar outras obras da época e começar a fazer reboot também? Fizeram, né, cara? Os Cavaleiros já tentaram fazer esses respiros neles aí, nunca fica do jeito que a gente espera. O Seiya da Netflix, lá o Seiya Flix. Não, o Seiya da Netflix, aquele filme de 1 hora, como que em colocar 12 casas em 1h30, mano. Não dá, cara, tem que ser 1 hora por casa no mínimo. Nenhuma das tentativas dá certo, porque eles têm que adaptar todo esse material pra agora, e agora é outra pegada, né, cara? Entendeu? Vamos ficar triste um pouco aqui. Fala pra gente como foi, que a gente aqui no podcast, né, nossos ouvintes sabem, a gente contou o trágico dia que a gente foi no cinema assistir esse filme em CGI dos Cavaleiros, que a gente tava com aquela expectativa, e quando chegou na casa de Câncer, o Máscara da Morte começou a dançar, a gente quase chorou na cadeira, começou a se olhar, falar, mano, o que é isso? O que fizeram?
Você lembra? Você foi no cinema ver? Como que foi a reação da galera em volta? Eu já tava aqui, eu acho, quando saiu. Quando que saiu esse filme? Eu não lembro. Acho que é 2012, alguma coisa assim. Eu 12? não lembro exatamente. Não lembro Será? exatamente. Vamos procurar. Eu não lembro. Será que eu já não tava aqui? Porque eu não vi no cinema esse filme, cara. Mas enquanto você procura, já vai 3D? respondendo aí também. Você assiste anime hoje em dia? Ou você acompanha algum? Não. Cara, não. Eu nunca fui de ver, falando muita verdade pra você, assim. Eu nunca fui de ver, cara. Eu sempre... Nunca me atraiu muito, na verdade. Então, o que eu vi foi Cavaleiros, eu vi Dragon Ball. Eu vi Dragon Ball, a Saga do Céu, na verdade. 2014, é isso. Por isso que eu não vi, porque eu cheguei aqui em 2013. Pra quem tá vendo agora, eu não moro no Brasil, eu moro na Espanha. E eu saí do Brasil em 2013, então é isso. Então eu não vi, eu vi depois. Eu vi depois só, é isso. Então por isso que eu não tenho essa sensação do cinema, essa memória do cinema, eu nunca fui lá. Então eu nunca fui de ver, cara. Eu assisti Dragon Ball, a Saga do Céu, quando passava na Bandeirantes, sábado à tarde. E assisti... Quando começou a passar Dragon Ball GT, eu já tava trabalhando, tava na faculdade já, então já não... Nem dava nem que eu quisesse, porque era no mesmo horário, passava de manhã. Então eu nunca fui muito de ver, cara. O que eu vejo, geralmente, quando sai algum tokusatsu nessa versão animada, daí eu acabo vendo. Como os Godzilla que estão na Netflix... eu gosto muito, eu não sei se encaixa nisso, mas assim, os filmes da Liga da Justiça, Superman, Batman, os heróis, quando sai desenho, eu vejo, eu gosto. Não, os filmes são muito bons da DC. Castlevania, por exemplo. Castlevania tem essa pegada também, eu gosto. Mas esses de... Por exemplo, todos esses da geração Manchete eu não vi. Yu Yu Hakusho, que é um marco que todo mundo fala, eu não sei nem que... Não sei nem que apito toca aquilo ali, eu não faço nem ideia do que acontece em Yu Yu Hakusho. E todos aqueles outros que pra mim eram tudo cópia de Cavaleiros na época. Tinha um outro que tinha uma Shurato, enfim, todos eles eu não vi nada disso. Nada. Primeiro porque eu já tava naquela... já era tava com 16, 15, 16, quase. Né? Eu já tava numa outra pegada, já tava no colegial, já... me parecia tudo muito igual. Entendeu? E os horários que passavam. E o crítico de tudo não era nem só falta de interesse. A Manchete parou de pegar em casa depois de um tempo. Quando chegou na segunda fase de Cavaleiros, que eles estavam toda aquela parte de gelo, eu lembro de ver os Cavaleiros ali, aquele já da... É a saga de Asgard, né? Já, mas depois da Poseidon. Eu lembro de ver Poseidon, eu ia na casa da minha avó assistir, cara, porque na minha casa eu não pegava mais a Manchete nessa época. E outra, às sextas-feiras, a Manchete de Campinas, que é que transmitia pra Piracicaba, não passava Cavaleiro, jogava uma programação deles lá. Então eu nem via, faltava episódio. Eu lembro de ficar com muita raiva da Manchete Campinas por causa disso. Eu falei, como que eles põem no mesmo horário? Das coisas que a galera mais gosta de ver na Manchete, vocês estão colocando outra coisa no lugar. Eu lembro de ver a parte toda aquela que tem aquele cara que é o tigre branco e o tigre preto, né? Acho que tinha isso na saga de Asgard, os irmãos gêmeos. Depois Poseidon é pós-Asgard, né? Isso. Então esses tigres que você falou é o Shido e o Bado, os irmãos gêmeos lá. Então, essa como eu vi menos, eu não tenho tanto como as 12 casas na minha memória. Mas eu lembro que quando saíram as outras obras de Cavaleiros, que saiu o Ômega, eu lembro de acompanhar assim que saía. Eu tentava caçar pela internet aqui, eu consegui assistir o Ômega, eu consegui assistir o que entrou na Netflix lá, que é o Aioria, os Cavaleiros de Ouro e tal. Tudo isso eu assisti. Mas essa fase é a que eu menos tenho na memória, assim, porque a Manchete pegava muito mal em casa e eram os horários que era ruim pra mim. Então eu meio que pescavam os episódios só. Mas esse filme em CGI, você assistiu em casa, então? Você teve decepção ou você já não tava esperando muito? Porque não dá pra encaixar 12 casas em 1h30, né, mano? As duas coisas. Eu tive decepção e eu já não tava esperando muito. Quer dizer, olha o nível, eu já não tava esperando e ainda foi abaixo. E ainda foi abaixo, aí complicou. Aí complicou. Isso, a gente tava com a expectativa aqui, ó. A gente tá com a expectativa lá em cima. Cara, chegou no cinema. Tinha tudo pra ser um puta produto, né? Tinha tudo pra ser incrível. Eles podiam fazer 3 filmes, uma trilogia bem feita ali, né, cara?
A faca e o queijo na mão, cara, e outra, nem precisava recontar a história das 12 casas, sei lá, conta uma outra história, conta um pedaço da história, conta só aquela parte lá do torneio, enfim, deu Sim. certo, aí vamos jogar mais pra frente, faz uma trilogia. Assim, é difícil porque a gente não tá lá, a gente não sabe o que passa na cabeça deles, mas a gente sabe que o que passou não foi suficiente. Como assim, cara? É muita... Foi decepcionante, cara. Foi decepcionante mesmo. Tem alguém que gostou desse filme? Porque não conheço. Até hoje eu não vi ninguém falando Apareceu bem. alguém por aqui já que gostou? Porque eu Não, ninguém. A única coisa que acontece é alguém comentar às vezes que gostou da armadura ser meio robótica, fechar o capacete, mas chega na casa de câncer pra frente ali, as 12 casas não tem como, né? Os caras fizeram tudo corrido, tudo nada a ver. No final o Saga vira um Megazord. Você fala, meu, tem como, os caras... Você não gostou do final da Lilo? Vira um Megazord, cara. Se eles tivessem, por exemplo, pego... Já que são 12 casas, vamos colocar não só os 5, mas vamos pegar 12 cavaleiros e vamos fazer a coisa acontecer. Sabe, pelo menos tá todo mundo ocupado, né? E não essa pressa, foi muito na pressa, né, cara? Eu tive ilusão na época assim, eu falei, meu, eles vão fazer o quê? 12 casas, 1h30. Eles vão tirar toda a enrolação, vai ser luta, um monte de batalha legal ali no cinema e tal. Aí quando chegou na casa de câncer, começou ali a dançar, chegava em outra casa, eles pulavam a luta. Você falou, meu, não tem como. Aí a gente saiu do cinema triste pra caramba. Porque assim, 90 minutos, 1h30, 90 minutos pra 12 casas, mas não dá nem 10 minutos por casa. Não dá. Fora a introdução e tudo, é muito corrido, não dá tempo, é muito corrido, cara. É aquela coisa, americano vai fazer o último filme de Harry Potter, eles dividem em 2 filmes pra ganhar 2 bilheterias. O japonês, como obra de 12 casas, quer fazer em 1h30, meu, faz um filme, depois faz outro. Os Vingadores fizeram isso também, né? Tem a dividir em 2 e dá super certo. Cara. Quem sabe no futuro pra próxima geração, já que eles vão a cada par de ano aí fazendo uma nova versão. Tomara que façam algo que chegue... Não precisa ser igual, mas que faça jus, né, cara? Que agrade a molecada e que a gente chegue lá e saia batendo palma e falar, finalmente foi merecido o ingresso e a pipoca aqui. Por causa do... Que nem a gente chegou nesse assunto por questão, além de falar ali do Kamen Rider que vai sair de novo, filme, eu assisti Fly quando eu era pequeno e hoje em dia lança o Fly novo. E o Fly também é da Toei. Aí que nem... Eu tenho esperança ainda que a Toei acorde e faça um dos Cavaleiros, porque o Fly que tá saindo é igual o Fly antigo e muito melhor. Tipo, bem animado, sem as enrolações e continua a história. Então, por isso que a gente tem essa esperança. Tem que ser outra, né? A velocidade tem que ser outra. Eu não vi o Fly na época. Eu lembro que passava no SBT, mas eu não vi na época, cara. Não me atraiu, na verdade, assim. Sim. Não me atraiu nem um pouco. Aí eu falei, eu não sou muito dessas produções, cara, pra ser muito sincero, assim, e hoje principalmente menos, que eu vejo que tem assim, tem zilhões de produções sendo feitas, não sabe nem por onde começar, assim, então me dá uma preguiça, e eu não aguento gritinho, cara. Quem me segue lá nas minhas redes sociais sabe que eu não aguento gritinho, cara, sabe, e vozinha muito aguda, e não aguento, cara, eu acho cansa demais pra mim. Eu sou um cara parecido com você, porque eu gosto de Cavaleiro do Zodíaco, assisti na época, assisti todas as outras sagas, aí reassisti tudo depois de adulto pra pegar umas coisas que eu não peguei na infância, mas anime em geral eu não assisto nenhum, nem Dragon Ball eu cheguei a assistir. Eu gosto de Cavaleiro do Zodíaco, sabe, bem específico. Mas... Sim. E tudo bem. O Dragon Ball eu lembro que eu vi a primeira... Eu não lembro, eu não vi a primeira fase. Eu como horário de boa, sábado à tarde, não era horário de escola, não era horário de trabalho. Eu comecei a trabalhar. Eu com 14 já saía pra rua pra trabalhar. Então sempre fiz uns corre da vida. Então eu não vi nenhum desses além de Cavaleiro Dragon Ball, porque era de sábado. E eu talvez tenha visto um pouco do GT, porque o meu sobrinho na época via, comentava comigo, e é bem na época que começou a surgir a internet também, dava pra baixar uns trechinhos de menos de 1 minuto, assim, né? Acho que foi mais ou menos nessa época, se não me falha a memória. Bom, voltando pras 12 casas aqui, uma curiosidade, aquela luta do Shiryu contra o Shura,
que ele arranca fora o braço do Shura, depois ele encoxa o Shura e sobe aos céus e morre. Aí tem toda aquela cena do mestre ancião chorando e tal. Eu, criancinha, 9 anos, chorei junto, né? Você achou marcante isso ou não te pegou tanto? Você achou enrolado? Isso pegou. Eu achava meio viajado isso do cara agarrar e ir para as estrelas. Eu achava meio forçado isso. Eu achava muito menos forçado todas as rosas perfurando o corpo do Andrômeda do que isso, por exemplo. Fazia muito mais sentido uma rosa te furar e começar a vazar sangue. Os espinhos. Sugar seu sangue, né? Até... faz muito mais sentido do que se agarrar o cara por trás e subir. Sendo que ele é um Cavaleiro de Ouro, né? Ele não é conseguir desvencilhar. Claro, e ele é ir pro mundo dos mortos ali. Isso eu achava meio forçado, assim. Eu achava meio absurdo. Por mais que seja um desenho, por mais que tudo ali seja fantasia, mas na época você tá tão compenetrado na história, você se conecta com os personagens. Mas, por exemplo, quando chegou nas 12 casas ali na parte de aquário, eu acho que de todas foi a que eu mais gostei, assim. Todas. Que eu me lembro, foi a que eu mais me lembro, assim, dele. Não é possível que ele vai conseguir chegar no zero absoluto, e chega, sabe? Tipo, superando. E depois, no fim, você vê que o Camus tá mais treinando ele do que tudo. Isso e tem aquela legal. Questão, né, que ele já tinha lutado contra o mestre dele lá, que era o Cavaleiro Cristal, aí chega o outro mestre, que é o Camus, ele derrota, que nem você falou, né, ele tá meio que ensinando, ele não fica triste quando acaba a luta, ele vê que ele ensinou, né, o pupilo dele. Ele tá meio que forçando uma evolução ali, isso é muito legal, entendeu? Isso é muito legal, assim como a própria luta do Seiya com o Aldebaran, que o Aldebaran não tá se opondo a ele, ele tá falando, vai passar se conseguir. Quer dizer, é meio que forçando uma evolução. Isso eu acho legal. Porque os caras tinham se ligado já o que estava acontecendo, né? Já perceberam que estava rolando uma treta ali. Eles estavam assim, eu não posso abandonar meu posto, vou cumprir meu papel de Cavaleiro de Ouro, mas eu tô achando que esses caras talvez estejam certos. Então eles davam uma treinada no cara para ver se o cara conseguia. E por que o Aiolia é o, entre aspas, o principal? Por que ele é o mais forte, o principal, o único que é dominado a mente? Por que ele? Tem explicação pra isso? É aquela questão do Aioros, né? Que o Aioros, o irmão dele, foi o que se rebelou lá, que descobriu que o Saga ia matar a Athena. Isso eu entendo. Ficou... Mas, eu tô querendo saber algo até mais fora da produção. Tipo assim, o Kurumada... o Kurumada que fez, né? Sim, Kurumada, Masami Kurumada. Era o signo dele, o leão? Por isso que ele escolheu o leão? Não, o dele é Sagitário. O dele é o Sagitário. A pergunta é essa, por que leão? Por que ele não escolheu outro? Porque os gêmeos dá pra entender por quê. Né? Os gêmeos dá pra entender por que foi escolhido os gêmeos. Mas por que exatamente leão é o principal de tudo? Quem que é? Eu acho que eu sei por quê. Eu sei que... primeiro, eu sei que signo não existe, mas a questão do signo falam que o leão é aquele que gosta de aparecer, aquele que é o mais... quer ser o centro das atenções, né? Então talvez ele tenha feito essa relação, né? Eu fiquei imaginando isso. Será que o leão é o signo do cara que criou? Ou, enfim, alguém... Por que escolheram exatamente esse signo pra fazer? Pode fazer sentido a sua teoria. Mas uma das coisas que eu sempre pensei, por que ele? Por que o de virgem é o cara que fica daquele jeito? Por que o de peixes tem as rosas? Esse questionamento eu sempre me fazia, assim. Por que exatamente isso? Porque por que o de Ares é o cara que é o que ajuda no começo? Por que é ele que restaura a armadura e não, sei lá, o câncer que restaura a armadura? Essas colocações, esses pensamentos eu sempre tive, assim. Esses pensamentos eu acho que a gente vai conseguir responder quando a gente chegar no cada personagem das 12 casas. Que a gente vai fazer as pesquisas e a gente vai descobrir. Exato, porque Porque o Kurumada ele sempre coloca coisas, pelo menos dos principais, os nomes têm a ver com as constelações, os signos batem certo. Então eu acho que os de ouro também devem ter essas explicações. Com certeza eles devem ter estudado bastante a coisa toda para poder criar essas personalidades, essas teorias em cima. Mas assim, o de peixes com a flor, com a rosa, Aldebaran tem alguns têm uma explicação X, né? A gente, eu que sou leigo e não entendo e tô me questionando por causa disso, mas são as coisas que me passavam na cabeça, gente. É isso. Vocês querem saber? É isso. É que a gente fez uma série aqui, Danilo, que fez bastante sucesso. É que eu penso muito nisso, porque como eu trato mais ou menos assim o canal, o Tokudok,
quando eu vou fazer um review de alguma coisa, quando eu vou falar de alguma série, de alguma produção, eu tento buscar essas coisas, né? Para não ficar só a repetição do que foi assistido. Então eu tento trazer essa curiosidade, assim, que é uma curiosidade minha, isso, tipo, por que foi essa ordem? Por que não começou com Primeira de Leão, então, e não Ares, e chegou lá no meio, Ares restaurou? Por que foi essa a ordem das casas? Talvez por conta do ano mesmo. E, enfim, por que cada um tem essa personalidade? E é mais ou menos o que eu penso quando eu vou fazer um vídeo, porque eu imagino que as pessoas querem saber algo além do que já assistiram, assim. Então é aí que eu vou, assim, sabe? Tipo, esses questionamentos de quem que escolheu as cores, né? Por que o Seiya tem a roupa vermelha? Por que a roupa dele por que o do unicórnio é roxo e a dele não? Por que não era ele o roxo? Entendeu? Esses pensamentos que eu tenho. Entendeu o que eu tô falando? A gente fez sobre os de bronze, a gente pegou 5 de bronze, a gente pegou o nome deles, aí pegou essas curiosidades, por que o nome dele, o que significa? Aí a gente ainda vai fazer os de ouro. Então isso daí que você falou, a gente vai fazer episódios mais pra frente que eles falou, né? Por que o Mu é assim? O que significa o nome Mu? Você vai descobrindo um monte de curiosidades que não tá óbvio, aí, né? Eles adoram fazer essas conexões, e é sempre muito legal ir atrás pra entender os porquês da criação, assim, é muito legal, porque nunca é aleatório, né? Sim. Nunca é aleatório do tipo, esse cara vai chamar Mu. Por quê? Porque eu gosto. Nunca é isso, né? Nunca é, sempre tem um negocinho, O Shiryu mesmo, quando a gente fez o episódio sobre ele, a gente viu que o Shiryu significava rio e estrela, aí você vai ver que tem a constelação, aí o rio é porque ele inverte lá a cachoeira, né, do rio lá, e daí você vai vendo que tem a ver com o personagem. Ryu é dragão, né? Ryu é meio que isso, assim. Tem dragão, tem negócio de rios e estrelas. Por exemplo, tem a ver. A série de 2019 de Super Sentai chama Kishiryu Sentai Ryu Soldier. Então tem tudo a ver, porque eles também tratam disso de dragões, de dinossauros e tudo. Então é tipo o lagarto gigante, né? E meio que quem que tinha? Tinha um outro que era o Change Dragon. Tsurugi e Ryu. Ryu também no fim. Então tem essas. Sempre tem uma ligaçãozinha, assim. Você falou do Shiryu, tem isso, o Shiryu, que é tipo lagartos gigantes, algo assim. O Shiryu é dragão roxo. O Shi é roxo. O Seiya é flecha estelar. O Seiya é flecha estelar e quando ele vira Sagitário, né, ele usa aquela flecha pra lutar contra... Você vê que tudo tem uma conexão, então com certeza os de ouro deve ter uns porquês também. Com certeza tem. Esperamos que sim. Aldebaran é um lugar, né, tem um lugar, um negócio, alguma coisa chama Aldebaran, a Ioria. Por que a Ioria? Porque a Ioros. A Ioros que soa muito como grego mesmo, né, esse os no fim. É legal, uma boa pesquisa. Que não me cabe. Com certeza vão virar episódios do podcast, essas indagações suas vão virar episódios. Cara, vocês têm 12 episódios garantidos aí. Sim. Exatamente. Espero que a gente não se decepcione, porque os outros de bronze, os outros 5, o Jabu, o It, o significado do nome deles não tem nada a ver com nada, que a gente já fez já. Então, mas às vezes tem, cara, na nossa cabeça não entra, mas na deles dá. Por exemplo, eu tenho meu livro que eu escrevi sobre Ultraman, e um dos capítulos do livro é qual a viagem para nomear cada monstro. Pelo menos tem um monstro, tem episódio que tem mais de um monstro em Ultraman, e eles batizaram cada monstro com um porquê. E às vezes é uma coisa muito científica, às vezes é uma idiotice do tipo, esse cara parece com um copo, então vai chamar copo. É isso, entendeu? Então eu tenho até um vídeo sobre isso no canal, se alguém estiver assistindo e quiser procurar os monstros de Ultraman, por que eles foram batizados. E é isso, às vezes eles fazem uma conexão e você vê que os caras estão meio entorpecidos quando eles fazem assim, porque você vê que os caras estão viajando demais, cara, sabe? Tem 4 ou 5 monstros que tem nome de coisa de bar, então com certeza eles estavam no bar e falavam, esse aqui chama isso aqui, esse aqui, isso aqui, ó. Não tem porquê. É porque eles quiseram, porque faz sentido às vezes. O legal da obra japonesa é que vai pesquisar, você sempre vai encontrando um monte de coisa, né, que tem além do óbvio ali, que você pode criar conteúdo em cima, né? Muito legal, cara. É uma das coisas que eu amo fazer. No canal eu faço muito isso, eu gosto muito disso, cara.
Danilo, como tem a questão do tempo, eu vou só finalizar aqui as 12 casas. Bora. Aí eu queria a gente fazer umas perguntas mais pessoais do seu canal e tal, né? Porque eu creio Manda que o ver. tempo seu também é escasso aí. As É 12 que esse casas. caso que pra quem tá assistindo agora, como eu tô fora do Brasil, eu tô 4 horas na frente do Brasil. Sim, Então pra mim já é tardão da noite. exatamente. Isso que Por eu tô isso. pensando Não é aqui. porque eu quero ir embora, é porque amanhã eu acordo cedo. Tem que trabalhar amanhã, Exatamente. eu não vivo de canal, não. Isso que eu falei, eu falei assim, A meu. gente faz uma Tem que segunda fazer a depois, parte dá 2, ruim. não tem jeito, faz né? uma Porque as histó- a gente perguntas faz tá acumulada aqui, ó. 12 casas igual 12 partes. Beleza. Ó, as 12 casas aqui que você falou que é a saga que você mais lembra. O final dela é aquela questão, né? Que o Seiya chega lá, daí tem o Saga, daí tem aquela parte dos gêmeos, né? Que tem uma parte da armadura chorando, outra maldosa, aí tem aquela coisa, aquela dualidade. E eu achei que as 12 casas ela termina muito bem, eu acho muito legal aquele final. Aí depois o Saga meio que se rende, né? Que meio que o lado bom dele toma conta, ele pede perdão pra Saori. Eu acho as 12 casas a melhor saga de todas. Você também concorda com isso? Você lembra desse final? Se supriu sua expectativa? Eu lembro que eu tava esperando, na verdade, uma pancadaria generalizada e o cara caindo, né? A parte do arrependimento já era meio que fácil de entender, que é muito melhor ele se arrepender do que ele morrer. É mais mensagem pra molecada, né? E a voz do Gilberto Baroli, né, meu amigo? Nossa, mas É sensacional, né? Aí o homem é incrível, cara. nós vamos entrevistar o Hermes Baroli, que é o filho dele, né? Que faz a voz do Seiya em maio ou junho. E o nosso sonho também é, quando entrevistar o Hermes, eu vou tentar cavar um papo com o Gilberto Baroli, porque aquele cara é incrível, ele é diretor, dublador, ele é tudo, né, mano? Não, tudo. O Hermes Baroli fez o Manabu no Jiraiya. Legal. Fez o menininho do Lion Man também. Ele mesmo ele acha horroroso. Ele mesmo já falou, acho muito ruim isso aí. Errado não tá. Eu não sei como, mas eu gostava de Lion Man quando eu era criança, meu. Eu não ficava reparando assim, nossa, aquela roupa dele sabe, parece essa fantasia de um leãozinho de pelúcia. Eu não ligava, eu achava da hora, mano. É você e o Ricardo Cruz só que gostam do Lion Man, acho. Eu não tive coragem de reassistir, porque a memória que eu tenho é tão boa que eu falo, melhor não reassistir pra não acabar com a memória. Melhor não ver, então. Se você já tem essa impressão, nem comece. Danilo, eu queria saber o seguinte, como foi o dia que você resolveu criar o seu canal no YouTube? Porque hoje em dia você é profissional disso, tal, é referência nacional em Tokusatsu. Mas como que foi o dia que você começou? Você ficou em dúvida, o pessoal te criticou, sua mulher falou, vai fazer negócio sobre negócio dos anos 80, como que foi? Imagina a minha senhora, como eu falei, minha senhora, ela apoia pra caramba, nunca falou nada. Cara, você vê meu quarto, você vê a quantidade de boneco que eu tenho, sabe? Ela não fala nada. Nada, parceira demais. Legal, né? Crítica chega positiva e negativa, sempre tem, né? Sempre tem, e é legal que tenha. Porque é o que eu sempre falei, né? Se for só pra ter elogio, eu pergunto pra minha mãe. Né? O legal é que... Mas é isso, porque você pergunta pra mãe, tu tá lindo, né, cara? Tô bonito, você é o mais lindo do mundo. E no fim não sabe que não é, né? E é importante que tenha as críticas de ambos os lados, assim. Eu não sou muito aquele cara que fica recebendo, eu não sei receber elogio. Então, se as pessoas mandam elogio, eu falo, para, não é assim. Não sei receber, não sei, eu corto o assunto, eu sou assim. Mas eu acho muito legal ser reconhecido, ser chamado, que nem vocês me chamaram pra cá, eu acho sensacional, cara, porque eu gosto de conversar sobre isso. E eu comecei o canal por causa disso, eu não tinha com quem conversar sobre isso. Falei, quer saber? Nenhum amigo meu gostava. É o que eu tava falando da classe, né, cara? Todo mundo vai pra um lado, você vai pro outro, fala, só eu tô assistindo Cavaleiros aqui com 14. E no fim, os amigos, mesma coisa. E aí, meio que eu fui conhecendo uma galera assim, que hoje eu tenho vários amigos no meio por conta do canal. Tipo, acabei de citar o Ricardo Cruz. Ricardo Cruz é meu amigo pessoal, independente de ter um Tokusatsu ou não. Uma galera, cara. Todo mundo que eu conheci, assim, eu vou citar vários nomes aqui, se eu citar 2, vai faltar 200 mil. Assim. Crítica sempre tem, é sempre bom que tenha, de verdade mesmo, desde que seja crítica, né? É diferente você criticar, é diferente você tacar o pau. É totalmente diferente um negócio da outra, né? E como que foi a pergunta mesmo? Eu já perdi como eu tô falando. Você resolveu, assim, você falou assim, não, eu vou fazer um canal, e quando você fez o que você esperava que ia ser? Então, como eu tocava na noite, eu tocava rock dos anos 80, então eu ia fazer um canal para falar de anos 80, para fazer o link. Mas aí eu acabei, a banda, eu precisei desfazer a banda, porque eu saí do Brasil, eu vim pra Espanha, e aí eu tava com essa ideia do canal na cabeça, e eu precisava
mostrar, entre aspas, o meu trabalho. Eu já editava vídeo, já fazia tudo isso. Eu falei, então, quer saber, eu tô com mais ou menos... Como eu cheguei aqui sem trabalho, eu falei, já tenho um tempinho livre, já sei fazer tudo isso. Preciso de mostrar o meu currículo da parte de visual. Eu falei, já faço um canal sobre isso. Meio que foi nessa ideia, assim. E aí o canal, eu procurei um assunto que não existia. Eu fui o primeiro canal do mundo a falar sobre Tokusatsu. Nossa. Porque assim, eu não vou procurar um tema que já fazem, para fazer exatamente o que já faz. Eu sempre uso o negócio o exemplo do Porta dos Fundos. Quando surgiu o Porta dos Fundos, um monte de gente quis ser Porta dos Fundos. Mas já tem um Porta dos Fundos, tem que ser outra coisa. Mesmo que seja sobre comédia ou crítica, tem que falar do seu jeito. E hoje tem vários canais de Tokusatsu no Brasil e no mundo. Mas ainda assim, é legal que cada um faça do seu jeito, porque um complementa o outro. Eu sempre uso o exemplo da Resistência Tokusatsu, que muita gente acha que a gente se enfrenta, e não, a gente se coloca junto, porque o material que eu trago aqui, eles trazem de outro jeito lá e meio que se complementam. Pro fã, são dois materiais ótimos, um complementa o outro. E é isso que a gente pensa, é assim que a gente gosta de fazer. Vários outros canais, então eu sempre falo, eu quero fazer um canal disso. O pessoal fala, eu vou fazer um canal de Tokusatsu. Faça, mas faça com o seu jeito. Faça com a tua vibe. Não faça porque aquilo deu certo, porque você viu que é lá copiar. Porque se você copiar, logo você perde a vontade. Por mais que você tenha um montão de seguidor, na hora que você olha aquilo, você vê o próprio Whindersson, cara, que é o maior youtuber do Brasil, ele cansou. Porque ele tava fazendo a cópia dele mesmo o tempo todo. Ele falou, cara, eu tô me repetindo. Então você tem que fazer. Então quando começou a surgir vários canais de Tokusatsu no Brasil, eu falei, agora tem vários, o que eu faço? Eu meio que mexi na minha fórmula, mudei minha maneira, comecei a trazer assuntos diferentes. Eu tenho a minha maneira muito particular de fazer, que ninguém vai conseguir imitar, porque eu sou eu, né? É uma coisa, vocês. Pode surgir uns 50 de Cavaleiros amanhã, mas nenhum vai ser igual, porque vocês dois são só vocês dois. Isso que é o legal. É legal quando um complementa o outro. Agora, quando começa a guerrinha, competição, tem muita gente que já vem falar, eu vou pra competir com o Tokudok. Na hora que você já vem pra competir, você já tá errado e já não vai dar certo. É como eu imagino, como eu penso. É isso, cara. Então, pense em quem você quer atingir e pense em quem você tá atingindo. Tá recebendo o que tava esperando? É meio que eu penso assim, né? É assim que eu levo, cara. Uma coisa que você fez que inspirou eu, pessoalmente, por exemplo, quando eu fui criar o canal, o podcast Cavaleiros, eu via que não tinha muito conteúdo sobre em podcast. Aí eu falei, vou criar porque não tem muito. Mas eu pensei, será que ainda vai ter gente que vai querer ouvir? Porque é um negócio meio velho, digamos assim, né? Lançamos. Aí você vai vendo pela resposta do público direct, tem pessoa daquela época agradecendo porque queria esse conteúdo, não achava. Tem pessoa nova que fala, viu, cara, eu não gostava de podcast, tô gostando de ouvir vocês e agora eu tô gostando do Cavaleiros. Você vai sempre tem público, né? Eu tô com o canal há mais de 8 anos. E, cara, semanalmente, pelo menos uma pessoa por semana chega e fala assim, descobri seu canal hoje. Nossa, eu tô fazendo isso há 8 anos, cara. E a gente que já assistia na época. Quer dizer, há 8 anos o cara nem se ligou em procurar no Google Jaspion. Na hora que procurou, me achou. Né? Foi atrás, achou o material, gostou do material, entrou em contato, mandou um parabéns. Às vezes a pessoa descobriu hoje e nem mandou mensagem nem nada, eu nem tô sabendo. Então tem isso, cara. Você tem que fazer algo que você esteja feliz, que você queira entregar algo diferente para as pessoas, né, cara? É por isso que não existe a pizzaria, não tem só pizza de mussarela. Tem 50 sabores de pizza. Por quê? O fulano gosta de mussarela, o ciclano gosta de calabresa e cada um gosta de um. Então não adianta eu entregar o que todo mundo tá fazendo já. Tem que fazer algo além. Quando eu tava falando dos reviews. Quando eu faço um review, eu tento... por exemplo, o que eu tava falando, eu não vou falar vou fazer o review das 12 casas, vamos... então, assim, o Mu restaurou as armaduras, ele pegou o sangue, daí foi no Aldebaran, lutou com o Aldebaran, cortou o chifre. Isso aí você assistiu anime, já vê, né? Eu já assisti isso lá, peraí, por que o Aldebaran chama Aldebaran? Por que foi o chifre, por que foi o chifre direito ou esquerdo? Por que eles escolheram aquele chifre e não o outro? Por que o chifre não esse do ombro? Por que o da cabeça? E esse detalhinho eu gosto de buscar, eu gosto de trazer fazer essa busca. Né? Que ele lutou com o Aldebaran e perdeu o chifre, todo mundo já viu, mas por quê? Quando? Como? Qual? É aquela coisa de acrescentar, né, algo a mais, porque, por exemplo, você gosta de uma obra, você quer saber mais sobre ela, daí vai no seu canal e descobre, né? Exato, é o que eu gosto de falar, os meus vídeos são para a pessoa ter experiência além do que ela já viu. É o que eu gosto de pensar, como eu gosto de trazer. Porque para fazer um material só repetido, meio que eu tô gastando o meu tempo, vou gastar o seu, que tá me assistindo, você vai assistir hoje mesmo, cara. Eu acabei de ver
Panetone na Disney. Tava vendo aquele do Tommy Lee e da Pamela Anderson. Eu falei, vou procurar ver se alguém fez review disso. Eu vi um review e o cara só repetiu o que eu já tinha assistido. O cara não chegou nem a explicar quem era a Pamela Anderson na época, quem é o Tommy Lee, de onde ele veio. Nem isso, só ficou repetindo. Chegou nos 2 minutos, eu falei, não é possível que eu tô assistindo. Eu perdi 2 minutos da minha vida com esse cara. Você assistiu e tá vendo o cara falar a mesma coisa. A mesma coisa. Então, assim, você tá chamando os caras de bobo, né, cara? Só ficar repetindo. Então, não faço. Danilo, você tá morando aí na Espanha. Você pensa no futuro em voltar ao Brasil? Você se adaptou aí? Do que você trabalha aí? Edição de vídeo? Como você conseguiu ir? Como foi tudo isso? Já tentei voltar pro Brasil, mas 2018, 2019, já tentei voltar, falei com Deus e o mundo pra poder achar um trampo, porque não ia voltar sem trampo, porque ia ficar ferrado aí, né? Só tem que achar uma ponte pra morar embaixo, não ia rolar, né? Mas acabou não acontecendo, acabei ficando. Eu dou aula no Master de Desenho Gráfico aqui. Nossa. Então eu não vivo de canal, como as pessoas podem pensar. O canal não paga aí, não dá pra ir comprar umas frutas ali, não paga. Mas é aquela Lamborghini que eu vi no outro vídeo seu lá? Era uma Ferrari, você viu errado. Eu vou de metrô, cara, não tem nem carro, eu vou de metrô só. Eu vi seus stories lá se andando por aí, eu falo, eu vou a pé de metrô, cara, sabe? É como eu me locomovo. E aí eu dou aula no Master de Desenho Gráfico, eu não vivo de canal, então eu fico horas por dia, 8 horas, como qualquer outra pessoa que trabalha, precisa pagar uns boletão. Eu também tô lá 8 horas na escola, às vezes eles me dão uma turma a mais, e às vezes de sábado, então depende muito, cara. Então eu faço o que eu consigo pro canal, sai pouco vídeo, porque eu não tenho tempo e porque eu não consigo me dedicar só isso, cara, não dá. E quando eu não tô dando aula, me dedico bastante, geralmente fim de semana, mas tem vezes que a cabeça fala assim, vai descansar, não vai fazer nada. Aí eu fazer nada, o que é? Sentar e ver uma série, ver um filme que relaciona com isso. É trabalho e prazer ao mesmo tempo. É gostoso, cara, não posso reclamar não, já tive picos de estresse, já fiquei doente, tô a ponto de ficar doente de novo, mas tô aqui, cara. Bom, pessoal, estamos finalizando aqui o podcast Cavaleiro do Zodíaco com Danilo Módulo, do Tokudok. Módulo. Eu já peguei a ideia, só fala módulo de som, é a mesma parada. Módulo. Eu errei no começo e errei no fim de formas diferentes, só completando o ciclo. Não tem problema nenhum, quem lê vai entender do jeito que quiser. Mas vamos ter futuramente a parte 2 em que eu vou acertar o nome dele. Vamos, a gente vai fazer 12 casas, 12 edições. Danilo, seguinte, a gente tem no próximo episódio que você quer gravar com você, vai perguntar sobre sua banda lá dos anos 80, sobre sua vida pessoal, sobre o futuro. A gente quer imaginar como que vai ser, você se imagina você velhinho, gravando Tokudok de Bengala, ou se você quer outras coisas pra sua vida. Rapaz, se você pretende montar... Se você pretende montar outro canal. Por que você escolheu ir pra Madrid? Qual que foi essas coisas assim? Não escolhi não. A vida tem umas surpresas malucas. Aí no próximo episódio a gente vai querer saber se já entrou alguma criança. Um cara de Piracicaba aí pra Madrid. A gente eu e o Zé aqui, a gente fala que a gente é caipira. Porque a gente vê, imagina nós aqui de Sorocaba algum dia e morar lá em Madrid. Vocês estão aí em Sorocaba, vocês vão comer aquela coxinha sensacional que tem aí, bicho. A gente tava falando da coxinha no nosso outro podcast, que a gente não acha também a coxinha muito boa. Mas tudo bem. Não. Mas tem várias coxinhas em Sorocaba muito boas aí, viu? Isso sim. A gente vai perguntar no próximo episódio se você tranca o seu quarto aí quando vai alguma criança na sua casa, porque se a criança entrar nesse quarto seu aí, você tá perdido, filho. Sim. É que nunca veio nenhuma criança aqui, mas eu já avisei pro vizinho de cima, a gente combinou uma vez o vizinho de cima, vamos vir um dia aqui, a gente toma um café, senta à tarde, toma um café, como um negócio, toma uma cerveja. Eu falei, mas o dia que você vier aqui com teu filho, eu vou fechar essa porta, saiba já. Isso não é brinquedo, é colecionável. Já avisei ele, já. Mas isso aí, Danilo, você quer deixar um recado final aí pra você comer sua pizza? Valeu. Se eu não voltar na segunda parte aqui, porque eu não fui convidado, a culpa não é minha, a culpa é deles. Que fique todo mundo sabendo aqui, tá? Pô, valeu demais por convidar, cara. É muito legal falar de Cavaleiros, porque assim, é um negócio que eu tenho na minha memória, um negócio que eu gosto bastante, que até hoje quando sai coisa, ou acho alguma coisa, eu dou uma lida, dou uma assistida, eu gosto.
E não é toda hora que eu consigo conversar sobre Cavaleiros. Todo mundo só me pergunta de Tokusatsu, né, cara? Sim. E é legal, cara. Tem bastante coisa legal pra ser falada de Cavaleiros. É um negócio que eu tenho muito na memória, fez parte da minha vida, tanto no áudio quanto no visual, no audiovisual. Eu li os mangás, tudo, então fez muito parte da minha vida. Muito mesmo. Assim. Muito legal conseguir falar disso. Obrigado por convidar e tirar da mesmice, assim, de eu conseguir falar de outra coisa que eu gosto bastante. Que legal. Não, eu principalmente, eu fico muito grato que você tá aqui, porque eu nunca imaginei entrevistar você, porque eu vi você a primeira vez no canal do BDN lá, do Você Não Sabia. Eu vi você lá, e tipo, geralmente a gente, né, eu pelo menos, eu vejo pessoas do YouTube, eu falo, nossa, eu nunca vou chegar a ter contato com essas pessoas às vezes, né? Só que daí acabou acontecendo e eu fico muito feliz, muito grato. E eu fui pra Sorocaba vender meu livro, eu fui pra Sorocaba, fiz uma noite aí de lançamento do livro e vocês não foram, tá vendo? Aí, viu? É que a gente tava trabalhando, trabalhando em indústria metalúrgica, turno puxado, não tinha... Agora, desempregado, se você vier pra Sorocaba, avisa a gente que a gente consegue se encontrar. Vamos combinar. Se quiser vir, tem um quartinho aqui, consegue dormir aqui também, coxinha, tá bicho, convidado. Vocês vão me levar a comer coxinha. Não, a gente leva também, aproveita e come o lanche, que é melhor que a coxinha, que é o melhor do mundo, que é o nome do lanche lá da Real. Chama o melhor do mundo, tá bom. Mas é muito bom mesmo. Obrigado demais por convidar, cara. Gostei mesmo de bater esse papo. Vou marcar a parte 2 pra continuar esse papo aqui. Tem um monte de coisa que a gente não falou, né? Tem bastante. Pô, valeu mesmo, cara. Obrigado. É isso aí, pessoal. Estamos finalizando aqui o podcast Cavaleiro Zodíaco com... Não vou falar o nome dele, Danilo Módulo. Aí sim. Passa lá no Tokudok conhecer o trabalho, se você gosta. Se você lembra de Cavaleiros, se você estava assistindo a Manchete na época, você lembra de que o Cavaleiros puxou a audiência do Inspector, né, cara? Então, se você gosta de Tokusatsu, passa lá, pelo menos para relembrar. Exatamente. E se você puder ouvir a gente, nós temos o podcast em todas as plataformas, inclusive na Aurelo. Se puder ouvir pela Aurelo é melhor, porque daí a gente é monetizado, né? Cai uma graninha lá pra gente. Então, Tokudok no YouTube, podcast Cavaleiro Zodíaco na Aurelo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até mais. Falou. Valeu, falou. Até mais.